Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Educabra, o mundo da educação em primeiro lugar. Hoje eu vou tratar do tema muito importante, um dos primeiros psicólogos infantis da cidade de Boston e o desenvolvedor da teoria psicossocial, que ele diz que tudo se desenvolve a partir de um plano básico. Eu vou explicar para vocês o que é esse plano básico e como isso acontece, e um pouco sobre Erik Erikson. Primeiramente, Erik Erikson, é importante a gente salientar aqui que ele teve uma grave crise de identidade na sua adolescência. Inclusive, muitos jovens hoje em dia têm essa crise de identidade na sua adolescência, e isso futuramente acarreta um monte de problemas psicossociais que faz com que o jovem, ao se desenvolver na sua fase adulta, seja talvez triste ou impotente, ou talvez revoltado, depressivo, enfim. Isso pode acarretar diversos tipos de problemas no futuro. Esse problema do Erik Erikson, da sua crise de identidade, se deu principalmente pelo fato dele não ter conhecido seu pai biológico e não ter tido essa criação, essa referência. Ele cresceu com seu padrasto, e que a mãe dele se casou com esse homem quando ele completou os seus 3 anos. Quando ele completou esses 3 anos, a mãe dele justamente deu o nome Eric para ele, era o nome do padrasto dele. Então ele meio que não tinha nem a questão dessa relação com o pai, né? Talvez poderia ser o nome do pai dele, porque do padrasto, enfim, talvez isso ficou na cabeça dele ali, martelando como algo negativo, né? Que também ajudou muitas coisas que aconteceu na sua infância, ajudou na sua crise de identidade na sua adolescência. Nascido na Alemanha, em Frankfurt, os pais dele sempre incentivou ele que ele estudasse medicina, mas ele nunca se reconheceu na área e nunca foi uma profissão que ele tanto admirava, né? Não era algo que ele se via fazendo. Então, ele foi fazer artes. Fez artes aí, inclusive na sua adolescência, né? 18 anos mais ou menos. Foi fazer arte e viajou posteriormente para a Itália como um artista itinerante. Trabalhou em diversos pontos da Itália, viajou bastante e acabou, né, indo para Viena e se tornou um professor, né, professor de arte, aonde ele conhecia uma psicóloga muito importante, na verdade não psicóloga, uma psicanalista, Anna Freud, que foi inclusive a filha de Freud, né? Ele teve muitas aulas com ela e com isso ele acabou aprendendo muita coisa sobre a abordagem psicanalítica. Então isso agregou muito na sua abordagem de desenvolvimento psicossocial, no seu conteúdo, nas suas teorias. E o que acontece? Nessa mesma época ele conheceu uma moça chamada Jean Serson, acho que é isso, Jean Serson, em 1933. E essa época a Europa não estava, digamos, muito boa economicamente, politicamente, geopoliticamente, né? Inclusive em 1940 iria ser o início, né, da Segunda Guerra Mundial. Então ele, como um cara que não espera o problema chegar, ele logo se adiantou, viajou para Boston, nos Estados Unidos, e lá ele se tornou o primeiro psicanalista infantil na época, né, de Boston, da cidade de Boston. E aonde ele conseguiu aplicar realmente aí a sua teoria, a teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele trocou o seu nome, quer dizer, ele adotou um novo nome quando ele pegou a cidadania americana. O nome dele só era Erikson, aí se tornou Erik Erikson. Ele também atuou, né, como professor na Universidade de Harvard e na Universidade de Yale. E por último, na Universidade de Berkeley. A sua teoria do desenvolvimento psicossocial, onde tudo se desenvolve a partir de um plano básico, ela acontece da seguinte forma. Imaginamos que nossa vida são ciclos. Por exemplo, é o ciclo da infância, da primeira infância, o ciclo da segunda infância, o ciclo da
da adolescência, o ciclo da fase adulta, do adulto, vamos supor assim que o adulto completo, e depois a terceira idade, e aí você já é um ancião, né? E da sabedoria, podemos dizer. Então, partindo do pressuposto que nossa vida é composta de ciclos, a gente só pode mudar de um ciclo para o outro a partir do momento que o ciclo anterior estiver completo. Então, esse ciclo que você vai ter que traçar na sua vida é o plano básico. No caso, esse é o plano básico que você vai se desenvolver. Enquanto você se desenvolve na sua plenitude nesse plano, você pode migrar para o outro. Caso isso não aconteça, isso pode acarretar diversos tipos de problemas. Problemas de identidade, problemas de humor, problemas de emocional, problemas de estresses, enfim. Inclusive, muitas pessoas que, quando chega na terceira idade ali, quando você já é um sênior, né? Quando já é um ancião, digamos assim, depois dos 60 anos. Se caso você tivesse tido algum problema nas suas fases anteriores... Eita, tá caindo aqui. Se você tivesse tido problema em algumas das suas fases anteriores, com certeza, quando você chegar nessa última idade, você não vai se ver como um cara realizado, você não vai se ver como um cara que teve a sua vida completa, que você teve a vida que você gostaria de ter, que você gostaria de ter atingido, que você gostaria de ter chegado. Então você vai ter diversos tipos de problemas e, inclusive, tem muitas pessoas que não vai ter aquela aceitação e nem, inclusive, vai ter até problemas com a morte, né? Porque, assim, se você for um cara completo que passou por todas as fases de uma forma plena, de uma forma completa, em toda a sua plenitude, você vai lidar muito bem com a morte, e lidando muito bem com a morte, você vai adquirir uma sabedoria. Quer dizer, você vai ter uma tal de inteireza, então você atingiu aí a sabedoria, a inteireza pessoal. No caso, você é um ser completo, um ser sábio, um ser que vai conseguir lidar com a morte. Pessoal, eu encerro por aqui. Muito obrigado e tamo junto. Educação em primeiro lugar.